A pirataria é boa porque pra quem? Vamos ver aqui o vídeo do nosso mano Jiraiya, né? E vamos ver aqui o que ele vai falar dos piratex. Os jogadores têm que se sentir confortáveis em não possuir os seus jogos. Jogos do Switch ficam mais caros e passam a custar R$400 no Brasil. Benchmarks comprovam que de novo tem impacto na performance. BioWare defende DLC no dia de lançamento dos jogos. GTA 6 pode custar $100 ou mais e estabelecer novo padrão de preços. Mano, isso daí não devia ser nenhuma discussão que o pessoal começasse. A galera começou a puxar a discussão de $100, daqui a pouco a Rockstar já vai ver essa porra e vai falar, vamos fazer. Eu podia ficar nessa por um bom tempo, mas a gente vai chegar lá. A primeira pergunta que eu te faço é, o que exatamente é pirataria? Eu também não sei direito, então vamos tentar definir o que é pirataria primeiro para entender quais são os benefícios e malefícios, o impacto na indústria, se é moralmente correto piratear ou não e principalmente o que motiva a gente a piratear. Não que eu tenha feito isso, mas bom, enfim, por mais que a gente tenha tomado consciência só agora sobre o fato de que quando você mete R$350 no jogo, você não tá comprando o jogo em si, mas sim a licença pra usar o software, saiba você que sempre foi assim, beleza? Mas no Super Nintendo não era assim não, porque tinha caixa, manual, cartucho e zaz. Então, tecnicamente, era exatamente assim. Volta lá pros anos 80, 90, quando seu papai te comprava um joguinho, tipo essa coisa linda, maravilhosa, deliciosa. Ai, que bonitinho. O salário que ele deixava na loja de jogos equivalia a todo o material físico, ou seja, a caixa, manuais, carcaça, chipset, etc, mais a licença para jogar. O jogo, a propriedade intelectual em si, não tá no pacote. Na verdade o jogo nunca foi nosso, a gente não tem o direito da propriedade, né? A questão é que por ele ser físico, a empresa não tinha como ela remover o jogo de você. Hoje em dia, por ser digital, né, as empresas conseguem, e isso fica mais explícito na sua cara, que o jogo não é seu, que é uma licença que você tá comprando, porque acabou loja, ou sei lá, morreu os servidores, a empresa fechou o jogo vai ser removido e você não tem a edição física, você não vai jogar mais ele, né? Então você sente muito isso mais na pele do que você tem uma mídia física, que ela, em teoria, é meio que eterna, né? Mas com o tempo ela vai ser destruída também, ou vai degradando, mas ainda assim é diferente de uma licença digital. Não, filho, isso pertence só à empresa que desenvolveu o jogo e a mais ninguém, salvo concessões. A diferença é que o sentimento de posse era palpável, né, já que a gente literalmente tinha o jogo na mão. Ou seja, você podia emprestar o jogo, você podia alugar na escola, você podia fazer o que bem entendesse com ele, tô errado? Então, a resposta certa é... depende. E nessa voltamos à primeira pergunta, o que cacete é pirataria? Nunca é fácil definir pirataria de maneira global porque cada país tem suas leis, e para ficar mais fácil entender, bora de exemplos. Em 84, depois que a Nintendo lançou o glorioso Famicom, a Big N fez um puta escândalo no parlamento japonês para que uma lei anti-aluguel fosse criada. Ou seja, lembra quando você ia na locadora e gastava 2 horas olhando as fitinhas pra bons tempos, pegar um DKC pela 20ª vez só porque sim? Pois então, se você morasse no Japão, não podia fazer isso de jeito nenhum. Devia estar cheio de locadora espalhada pelo Japão? Pô, sei lá, mano, talvez sim. O fato é que não tinha amparo da lei. Por mais que a locadora viabilizasse o acesso para quem não tinha dinheiro para comprar as fitinhas, tecnicamente a prática violava o tal do direito autoral. É porque talvez não... Beleza, né? Tinha essa briga no Japão porque você... tá alugando um jogo, a empresa não tá ganhando nada com isso, né? Mas no Japão eu acho que a prática talvez fosse amena, né? Pelo fato de que os preços e o poder de compra japonês fazia mais sentido, né? Pra gente era quase impossível comprar algo original na época, e aí que entrava as locadorinhas pra ajudar nós fica também. Fácil aqui, imagina que você fez um jogo e pôs no varejo pra vender. Cada pessoa que se interessou em jogar comprava sua própria licença e GG. Eu ganhava por jogar, você ganhava pela licença vendida, o comerciante ganha partezinha dele também e todo mundo feliz. No momento que a locadora compra uma única licença e permite que milhares de pessoas usem o seu jogo sem comprar tal licença, entende que é prejuízo pra ti, pra quem pôs o jogo no mercado, tanto que a ideia de... Isso daí vale até hoje, né? Hoje você tem comércio de contas, né, de PlayStation. Pô, conta primária, conta secundária. Eu já usei muito isso antigamente também. E isso daí, tecnicamente, também essas lojas, elas não podem ser... É como se fosse uma locadora de game, né? Os caras pegam uma conta
e vendem o jogo ali, dividem em dois, né? Vende ou aluga também, e a empresa não tá ganhando nada com Piratear isso. jogos de empresas bilionárias, mas nunca jogos indies, segue essa lógica. E finalmente temos a definição de pirataria. É a reprodução ilegal de objetos ou conteúdos protegidos por direito autoral. A lei sobre isso no Brasil foi aprovada em fevereiro de 98 e lá diz, na linguagem horrorosa das leis, né, que tudo que possui direito autoral não pode ser reproduzido, copiado, distribuído ou vendido com fins lucrativos sem a autorização do proprietário legal. Consegue entender o impacto que essa lei teria no Brasil se a gente respeitasse leis? Como a Nintendo não permitia que locadoras usassem seus jogos em comércio de aluguel, tecnicamente as locadoras operavam fora da lei quando alugavam Super Mario World pra você. E se isso já parece ruim, calma que vai piorar, porque assim, você reparou na parte da lei que diz reprodução? Isso E as locadoras de filme, isso daí valia pra elas? Eu acho que não, né? Eu acho que realmente tinha uma licençazinha. Eu não sei como é que eram as locadoras de filme, mano. implica que até emprestar o cartucho pra um amigo sem o consentimento da Nintendo ou qualquer outra empresa é só Já pensou? Ô, chega aí, só. Game lá, vou emprestar o jogo aqui pro amigo, pode? Aí o Miyamoto vai falar: Yada, não pode, seu arrombado. Já pensou, cara? Mas tecnicamente você tá ilegal de você emprestar um jogo. Era ilegal. Afinal de contas, você comprou a licença pra usar o software, mas o seu amigo meio que não. É claro que eu tô extrapolando a lei aqui, mas ao pé da letra é essa porra Ao aí pé da mesmo, letra, tá? Então, pra exatamente. fechar essa parte, pirataria é você adquirir a licença do uso de um jogo, por exemplo, e fazer qualquer coisa que o detentor da parada não deixe. É literalmente o cara que manda, e caso você desobedeça a lei, segundo o artigo 184 do Código Penal, é cana, doidão, detenção de 3 a 12 meses ou multa, e se você praticou a pirataria lucrando, a pena pode se estender para 2 anos e 4 se você continuar fazendo merda. E já teve muito caso aqui no Beleza. Brasil, né? Agora que a pirataria é bem afrouxada aqui, né? Ainda bem. Mas tem umas perseguições aí, né? E essa foi a parte que parece que eu tô do lado das empresas. Agora é hora de ver por que a pirataria não é exatamente ruim. E principalmente porque a pirataria não é roubo. Se comprar não é possuir, piratear também não é roubar. Copiar não é roubar. Roubo tira sem somar. Cópia traz um algo a mais. O que era um serão dois. Eu não faço ideia de quem disse a tal frase que viralizou nesse último ano, e nem sei se a pessoa disse isso com base na lei ou só como resposta a Ubisoft pelo caso The Crew. O fato é que o trecho piratear não é roubar é 100% real. Mas contexto primeiro, né? Pra quem não sabe, The Crew foi um jogo de corrida /MMO lançado em 2014 a $50 na versão básica. O jogo rodava exclusivamente online através dos servidores da Ubisoft, e justamente por isso, em 2024, a empresa decidiu não só fechar os servidores que mantinham o jogo funcionando, como tirou o título da biblioteca de cada imbecil que comprou a porra do jogo. E no caso é imbecil culposo, sem a intenção de ser. Evidente que o caso gerou revolta, né? Até eu que nem comprei essa merda fiquei puto, imagina quem comprou. Mas a grande questão que esse caso evidencia, principalmente pra quem curte mesmo videogame, pra quem entende a importância da história, de tudo que foi construído no passado pra chegar até os dias de hoje, é a fragilidade da preservação. E essa parte me deixa realmente puto, porque eu sei que tem muito FDP por aí que é totalmente contra a emulação, independente da geração. E já vou avisar que isso não faz absolutamente nenhum sentido, ok? Mano, como que o cara consegue ser contra emulação de console que já acabou, tá ligado? Até pra mim, console atual, mano. Pelo amor de Deus, frescura do cacete. Mas, porra, é um nível a mais, tá ligado? O cara que fica puto de emular console que já morreu, que já acabou. O museu da Nintendo usa emulação, o SNES Classic funciona através da emulação, o PS1 Classic nunca escondeu que usava emulador também, e por aí vai. Ah, mas eles possuem os direitos, então eles podem. Você até tá certo, mas pela metade, tá vendo esse cartucho aqui? Então eu comprei a licença pra usar o game que tá gravado na ROM desse cartucho, ok? Se porventura a placa enferrujar, estragar, quebrar, sei lá, qualquer coisa assim, legalmente eu posso fazer a dump da
da ROM que tá no cartucho pode chamar isso de backup também e usar esses dados para jogar literalmente onde eu quiser. A lei me garante isso. E qual a importância disso tudo? Pô, eu já disse, né? Preservação. A Videogame History Foundation publicou o primeiro estudo sobre a disponibilidade atual de cada jogo lançado nos Estados Unidos. Atual no caso 2023, né? Mas acredite você ou não, 87% dos jogos não estão no mercado. Cara, 87% é Mano, muito jogo. 87% da história dos games você basicamente não tem acesso sem a pirataria. Claro que você pode aceitar pagar um barão numa fitinha surrada no Mercado Livre, né? Ato esse que não remunera o dev do jogo, tá? Só pra lembrar aqui. E se você estender isso pra outros países, principalmente o Japão, que fez zilhões de jogos... Que tecnicamente também, se você parar pra pensar... Eu acho que do ponto de vista da lei, assim, se a gente fosse realmente pegar o pé da letra, você revender o jogo, eu acho que não é legal. É legalizado? Se a gente for parar pra pensar, do ponto de vista de licenças e tal, porque a empresa não tá lucrando, então você não pode vender essa licença, só a empresa que pode. Sei lá, eu tô falando aqui chutando, tá? Então, do ponto de vista até das pessoas que são contra a pirataria, você recomprar um jogo usado, talvez também estaria errado. Será? Não sei. Jogos que nunca saíram do país, esse número de 87% vai subir muito mais, não tenha dúvida disso. E graças ao que a gente tem acesso a esses 87% ou quase, graças àquela pessoa que comprou a licença pra jogar, em algum momento fez o backup do jogo e disponibilizou na internet, mano. Ou seja, graças à pirataria. Se você fosse depender da Nintendo, da Sony pra jogar aquele seu jogo de infância, jogo obscuro que quase ninguém conhece, amigo, você tava na merda. E apesar de eu falar de Pokémon, Mario, Pokémon às vezes e um pouco de Mario também, foi por causa da emulação que eu tive acesso a jogos que eu jamais vi em qualquer locadora, camelô, loja, enfim, nada. E... Mano, até Pokémon, mano. Pokémon tem o... Eu lembrei aqui agora, acho que é o Firehead, né? Acho que é o Deoxys. Pra você pegar, você tinha que ter um ticket de evento da Nintendo. Mano, você nunca ia conseguir ter um Deoxys, velho. Você tinha que usar emulação, né? Foi jogando e trocando informação sobre esses jogos que eu conheci muita coisa boa, cara. Que fez eu me sentir um tiquinho preparado pra falar sobre games aqui no YouTube. E, mano, eu falo até do efeito positivo da pirataria por mim. Hoje em dia... acontece muito em evento, cara. Chega em evento, o cara fala: só joguei Elden Ring por causa de você. Pô, você fala muito de Elden Ring no canal. Eu comecei a jogar Elden Ring e Souls, né? Dark Souls por causa de você. E, mano, eu nunca, talvez, teria tido um canal focado em Souls, ou falado tanto de Souls, se não fosse a pirataria, porque o meu 360 ele era desbloqueado. E foi assim que eu pude conhecer o Dark Souls. Porque se fosse na época, eu provavelmente que tivesse que ter um dinheiro totalmente limitado e eu tivesse que escolher entre Dark Souls e o Skyrim, eu teria provavelmente escolhido o Skyrim, que foi o que eu fiz na época, inclusive. Eu joguei Skyrim e só depois eu fui pro Dark Souls. E talvez eu nunca teria conhecido a obra que eu amo. E talvez eu nunca teria divulgado tanto Souls igual eu divulgo pra tanta gente. Então, olha o que a pirataria fez, assim, de consequência, tá ligado? É muito louco parar pra pensar nisso. Não que eu seja o cara pica que, eu vendo Dark Souls no Brasil inteiro. Não. Mas eu já divulguei pra muita gente que talvez nunca jogaria os jogos Souls e foram lá e compraram a sua parcelinha de Souls. É a mesma coisa de amigos, já aconteceu também, de eu divulgar console. Tipo, eu tinha o próprio Switch, eu lembro que eu divulguei pra um amigo lá e... ele comprou, ele pirateou e depois ele divulgou para outro amigo, só que aquele outro amigo dele, ele falou: não, eu quero jogos originais. Ou seja, ele mostrou o Switch pro amigo, o amigo gostou e o amigo optou por ter o original. Então, assim, ao mesmo tempo que ele pirateou, mas indiretamente outra pessoa acabou pegando e optando por consumir o original, sabe? Então você tem esse efeito cascata aí que não é tão explícito assim para as empresas, mas ele acontece muito. Ainda que eu tenha falhado de certa forma. Mas Giranha, eu vi naquele comercial da MTV que pirataria é igual roubo. Engraçado porque não é isso que a lei diz. Segundo o artigo 157, roubo é subtrair coisa móvel alheia. Se você entrar numa loja agora, pegar a mídia física do Zeldinha e sair correndo sem pagar, aí você roubou. Se você comprar 3 por 10 no seu Roberto, você roubou? De quem? Você pagou os 10ão, né? Caso tenha pago, você não roubou. No máximo, você violou a lei de direitos autorais, que são... É aquilo que eu falei, mano. Cópia, é porque direitos autorais é uma cópia do software. A licença é uma cópia do software. Cópia não é roubo, necessariamente.
Porque é aquilo, você não subtraiu nada, você copiou, você adicionou uma coisa. Crimes tá ligado? diferentes. E já que eu entrei nesse tema de 3x10, tá aí o principal motivo para que as pessoas, principalmente em países como o nosso, continuem pirateando com a consciência super tranquila. E essa é a parte que eu menos tenho que explicar, não? Todo mundo sabe a falta que faz 250, 300, 400 reais no fim do mês. E isso se você comprou um jogo só. Esse é um problema que não existe ou existe em bem menor grau na Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão, enfim, deu pra entender. Aqui o problema existe por um motivo bem básico, a tal da precificação. Devs indie geralmente costumam levar em consideração a diferença econômica na hora de pôr o preço por aqui. E é por isso que eu não pirateio jogos indies de jeito nenhum, beleza? E cara, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu não vejo problema você piratear jogos indies dependendo do valor dele, cara. Porque tem jogo indie que chega a 100, 150. E cara, 100, 150, pra muita gente faz uma baita diferença. Claro, se você puder optar, eu tenho 100 reais aqui. Eu quero muito jogar esse AAA. Pô, às vezes é melhor você dar um Piratex no AAA e comprar um indie pra você ajudar. Mas eu não julgo tanto também não. Mas claro, tem gente que tá 10 reais, 20 reais, aí pô, né, dá pra fazer um esforcinho, acredito eu. Né? Mas eu também não julgo, porque tem muito indie caro, cara. Tem muito indie que é 100, 150, que os caras pegam. E tem indie que vende a AAA também, eu já vi isso. Double A vendida a AAA, A né? pergunta que fica é, por que empresas grandes, bilionárias, não podem fazer o mesmo? Isso não significa que 100% Mas se você piratear indie, você puder suportar, ajudar no futuro os caras, das pessoas que praticam pirataria deixaria de fazer. Não é ilusão pensar isso, mas assim, será que levar em conta a diferença econômica na hora de precificar um jogo por aqui não tornaria a coisa muito mais acessível? Pergunta retórica. Sim. Mano, todo mundo que pirateia, na verdade, gosta de ter o original. Ter o original é legal, não do ponto de vista de legalidade, é legal, porque é mais prático, você tem ali bonitinho, original, o seu negocinho e tal, né, por exemplo, se você tem um PC, pô, você tem ele bonitinho ali na Steam, é legal você ter o software, né, o jogo, do que você piratear, baixar aquele arquivo todo solto lá no PC, depois você exclui. É bom você ter o original, né? Então eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de ter o original, obviamente que as pessoas teriam, mas ainda, obviamente, que teriam pessoas que pirateariam. Assim como eu conheço pessoas que têm muita grana e preferem piratear uma Netflix da vida. Acontece. Porque a resposta é claro, ok? Eu queria falar de GTA 6 e o suposto preço que ele vai custar, mas é futurologia, né? Entretanto, se a coisa concretizar, rapaz, prepara o de novo aí porque vai precisar, tá? Agora, o que acabou de acontecer foi que a Nintendo simplesmente decidiu do nada, sem aviso prévio nem porra nenhuma, aumentar seus jogos em 50 reais. Todos eles. Tears of the Kingdom, por exemplo, Mano, absurdo. Isso é que já custava 350, agora tá 400, filho. É a promoção invertida do mundo Nintendo, né? Não tem jeito. A loucura é ainda maior quando você vê que um jogo de 2014 é portado em 2018 pro console mais novo e em 2025 tá custando 350 reais. O mesmo de Let's Go Pikachu Eevee, também de 18, Odyssey de 17, Mario Kart 8 dos anos 90 e por aí vai. Brincadeira, mas é quase. E com o principal agravante na minha opinião, a falta de português na maioria de seus jogos, o que vai acontecer novamente com Pokémon. E apesar da Nintendo não ter exatamente culpa, ela também tem e todos sabemos. Rapaz, é porque, cara, o pessoal fala muito isso, né? A culpa é da Pokémon Company e tal. Mas a Nintendo não é a publisher, porque a publisher também é responsável, muitas vezes, pela localização, não é? O próprio Bloodborne, pô. O Bloodborne, ele é da From Software e pela Sony ser a publisher, ele tem dublagens. Os outros jogos não tem dublagens, porque a Bandai já não exige tanto igual a Sony. Então, é da publisher, cara, também. Eu acho que a Nintendo tem sim sua culpa de Pokémon, que se eu não me engano ela distribui, né, no ocidente, Pokémon. Se não distribui, eu tiver errado, rapaziada, beleza. me responde uma coisa, tem argumento pra defender a Nintendo? Eu acho que não, né? Quem me acompanha há um tempo já sabe que o grande jogo da minha vida é Final Fantasy VIII, já falei inúmeras vezes sobre isso e vou continuar falando sempre que possível, tá? Quando a Square Enix lançou aquele remaster em 2019, lembra que não veio em português? Pois é, minha primeira experiência com Final Fantasy VIII foi em japonês, idioma que eu nunca
soube falar. Sempre joguei em inglês e não teria o menor problema em acompanhar o jogo assim, mas eu não comprei. Quando eu vejo uma empresa desse porte lançando um jogo, um remake, um remaster ou qualquer merda sem considerar o meu idioma, eu sinto que aquilo não foi feito pra mim, não foi pensado pro Brasil. Justíssimo. Eu pirateei o jogo da minha vida, mano, e olha que eu tenho o original pro PS1, beleza? Mas a sensação na época foi essa, a decepção. Ah, mas você não tá se achando demais não, Giranha? Ué, mas se eu não me achar, quem vai se achar por mim? É só o idioma, filho, é pedir demais? Pra resumir, eu não... E cara, traduzir não é caro, não é um negócio caro você fazer uma tradução de um jogo, cara. Não, pelo que você ganha ali, não é. Tenho coragem. Aliás, eu tenho vergonha na cara de calar a minha boca pra defender o indefensável, mano. Com empresas assim, faz o que você achar que deve, beleza? Caguei. Agora, entrar na cena de PCs, a coisa fica muito melhor, porque assim, se você pensar que na média geral o preço de um jogo pra PC é menor que nos consoles, na teoria as pessoas teriam menos motivos pra piratear, não? É claro que a conta não é exata, mas faria sentido. Até porque o preço pra se montar um PC decente é muito maior que pegar um console pronto, certo? Ou seja, se você levar em consideração que a maioria esmagadora tem um PC mid-end, ou seja, aquele PC que até roda dos últimos lançamentos, mas daquele jeitinho sofrido, o que você espera que as empresas façam com seus jogos? 1. Lance da maneira mais otimizada possível para rodar em mais PCs. 2. Lance pensando em PCs high-end, ainda que perca público com isso. Ou 3. Inventa de pôr um DRM, um sistema anti-pirataria que custa fortuna. É foda, ainda tira o estraga a experiência, fazendo com que o carregamento do jogo demore quase o dobro e cape de 10 a 30% FPS. Pode caçar aí, tá cheio de vídeo comparando o desempenho de jogos com o de novo e sem. É patético, velho, e quanto mais humilde for o PC, maior a diferença também. Sabia que tem muita gente que prefere esperar a empresa remover o de novo pra poder comprar? Repito, comprar o jogo por conta de desempenho e tudo por um Já vi muita gente que boicota de novo, cara. Muita sistema gente que mesmo. não é de graça, mano. Custa muito. E claro, esse valor é repassado pra quem compra o original. Pra você ver a bizarrice que é o de novo, o diretor de Tekken 7 anunciou publicamente que o problema de desempenho do jogo era devido ao de novo. E você acha que eles ligam? Não, eles só removem a proteção depois que algum cracker faz a boa de quebrar a proteção. A maior prova do de novo ser ruim pra otimização é essa, né? Quebra, depois logo os caras vão lá e removem já o de novo, né? É muito bizarro. O que pode levar dias, meses ou até anos. Mais uma vez, compreende o que esses caras fazem? Eles prejudicam quem compra o jogo pra manter um sistema que capa a sua experiência, velho. E eles sabem que eventualmente vai ser quebrado, não tem pra onde fugir. Enfim, rapaziada, o CNPJ Jirai é totalmente contra a pirataria. Já o CPF mandou avisar pra você fazer o que bem entender, beleza? Entre ficar do lado da empresa bilionária e do trabalhador, você sabe exatamente aonde eu tô. Boa, boa. Bom vídeo do nosso Diranha aí. Gostei bastante. E é basicamente isso daí mesmo, né, mano? É isso daí, a PlayStation. Não tem como. E as empresas... É o que eu falo. Assim, não é o consumidor que tem que ir atrás da empresa pra ela melhorar. Porque eu vejo muita gente da Nintendo falar isso. Ai, vamos fazer aqui um motim. Vamos comprar pra mostrar pra Nintendo que a gente... o Brasil é um mercado forte, vamos comprar, vamos consumir. Não, meu filho, não é assim não. É ela que tem que fazer ou querer comprar. É a empresa que tem que vir atrás do consumidor para ele comprar. Né? Então, a partir do momento que a Nintendo fizer coisas foda pro Brasil, né? Porra, vamos anunciar redução de preço. A gente vai cobrar muito mais barato aqui no Brasil. Vai ser, sei lá, mais barato que PlayStation. Vamos traduzir tudo. Aí o consumidor vai começar a ir até você, Nintendo. Então, não é isso daí, a empresa que tem que ir atrás do consumidor, e é o que o Jiraiya falou aí, tá 100% correto. E esse, meu povo, espero que vocês tenham gostado, um beijo, abraço, um beijo no popô, e tchau.